Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Sonhos, Estados Alterados de Consciência e Xamanismo com Reginaldo Iraoka, que é parapsicólogo e especialista em Educação em Valores Humanos pela FIES, pós-graduado em Antropologia Cultural, coordenador da especialização em Parapsicologia, ênfase em Estudos da Consciência. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Reginaldo Iraoka. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, então, meu nome é Reginaldo, eu sou parapsicólogo, também sou formado em filosofia e especialização em antropologia cultural. Faço também antropologia na Universidade Federal do Paraná. O estudo dos sonhos na minha história se diz respeito, dentro da parapsicologia, de sonhos telepáticos, sonhos premonitórios, sonhos mediúnicos e sonhos com lembranças de vidas passadas. Quando fazia o curso, tinha uma disciplina de métodos e técnicas de pesquisa, onde a gente ia fazer pesquisa de campo. E fomos em rituais indígenas, fomos conversar com pajés, fomos em rituais também de temascal, onde a gente teve experiências de alteração de consciência. E isso fez com que desse algumas condições para que eu buscasse estudar os xamãs e principalmente as experiências de estados xamânicos do ser, onde tem sonhos. E aí os sonhos para eles são um pouco diferentes da nossa interpretação de sonhos também, né? Então foi essa mais ou menos a história, e depois na antropologia cultural eu quis entender qual é a abordagem social e antropológica dos sonhos, e principalmente dos sonhos indígenas, né? Então é uma outra pegada, que não é só a questão das experiências pessoais, e sim como que as sociedades entendem a importância dos sonhos enquanto um facilitador de integração social. Bom, o xamanismo é uma área, né, ou digamos assim, é um contexto, né, onde na perspectiva, por exemplo, antropológica, é o estudo, por exemplo, das crenças, das práticas, da cultura, em que as sociedades ameríndias se utilizam da natureza para fazer o contato com o transcendente, onde que os elementos da natureza têm poder, têm alma, têm vida, e essa relação do ser humano com a natureza, entendendo que a natureza daí ela seria algo relacional transcendente, isso é objeto também de uma categoria acadêmica que seria o xamanismo. O xamanismo inclui pode estar dentro de uma perspectiva também da religião, tal como a antropologia da religião, e também ligado às questões de sociedade mesmo, como a sociedade se organiza em torno das práticas indígenas, práticas religiosas, práticas de cura, prática ligado a rituais, né? Então, na academia temos esse conceito, né, como um grande aglutinador de várias áreas, né? Tanto, digamos, da perspectiva
do xamanismo aqui do sul, quanto o xamanismo também do norte, né, daqui das Américas, né? Bom, a espiritualidade ela pode ser entendida como uma vivência de uma prática em torno de valores, né? Valor tal como Deus, né? Tal como espíritos, tal como alma, e também isso diz respeito a uma espiritualidade mais transcendente, mas existe também espiritualidade no sentido imanente, ou seja, de você poder viver em torno de princípios e valores, tal como o amor, tal como a paz, tal como a não violência, a ação correta. E nesse sentido, a tradição do xamanismo ele tem a ver com questões imanentes. A espiritualidade, mais recentemente, ela é entendida também como um princípio ecológico, ou seja, uma relação mais de harmonia com a natureza, e a natureza seria um valor que levaria a algo transcendente também do ser humano. Não só a ideia, digamos, de Deus, né, separado da matéria, mas um Deus ou uma deusa, né, enfim, imanente à própria constituição da Terra mesmo, né, e os elementos que estão ali contidos. Nós temos a espiritualidade, por exemplo, judaica cristã, em que o Deus, a relação com Deus é algo que está fora da matéria. Enquanto que, por exemplo, no xamanismo, a espiritualidade dentro do xamanismo, ela é imanente ali, né? Ou seja, o contato com os animais, o contato com as plantas, o contato com a terra, o contato, digamos, com os elementos realmente da natureza, faz uma relação sagrada em torno disso, né? E isso faz com que a relação espiritual mude de perspectiva, né? Inclusive em algumas comunidades indígenas, né, o espiritual, por exemplo, os animais, eles passam a ser semelhante, né, digamos assim, com uma relação com os anjos, né? Ou seja, eles teriam de poderes, eles teriam capacidades, eles teriam de alguma forma um contato maior com o transcendente, enquanto que o ser humano não, na perspectiva, digamos assim, ocidental, nós temos o ser humano como acima de uma escala de valores, né, o antropocentrismo. Enquanto, por exemplo, no xamanismo, algumas tradições entendem que os animais, as plantas e tudo mais, fazem parte de uma grande teia e o ser humano é apenas uma parte dela, né? Nós temos as matrizes religiosas indígenas, né? Elas entendem que a ecologia, ou seja, todos os sistemas vivos, eles fazem parte de uma vivência espiritual. Então, para o indígena, tudo é também espírito, o espírito da água, o espírito da planta, o espírito da terra, o espírito, enfim, tudo é espírito. Então, a relação sagrada com os elementos da natureza gera também uma espiritualidade, diferente da outra posição, digamos assim, ocidental, né? E o xamanismo, ele é uma das primeiras experiências de elaboração religiosa, né? Depois vem a outros tipos de matrizes, né? Como as matrizes, né, que tem a ver com o homem ou a figura masculina também, tal como Deus judaico-cristão. E depois, né, essas matrizes, elas se entrelaçam também, né? Enfim, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, as matrizes da Umbanda, em que há uma mistura, né, uma troca de informações entre várias culturas, dando uma característica muito especial da espiritualidade na parte da Umbanda, onde tem cristianismo, tem a cultura afro, a cultura indígena no mesmo espaço sagrado.
No estudo que eu fiz, uma experiência etnográfica com os Kaxinawás, né, um grupo que eu estudei, os Kaxinawa entendem o sonho não como a interpretação que nós temos, a interpretação freudiana, junguiana, que tem a ver com uma questão pessoal e até mesmo do inconsciente, talvez coletivo, né, na perspectiva junguiana. Mas, e sim, os Kaxinawás, né, eles entendem que o sonho é o próprio espírito, em que ele seria capaz de viajar para outros locais, ele seria capaz de se transformar em outros seres e é capaz de, digamos assim, fazer intervenções espirituais no sentido de cura. Então, quando os pajés, né, eles entram em estados xamânicos ou em transe ali, o sonho para ele é quando o espírito dele sai e vai buscar informação para a comunidade, vai buscar curas, né, para algum membro da comunidade que estaria enfermo. Então, para eles, né, então tem uma especificidade dentro disso. Então, ele não é uma experiência interna apenas, é uma experiência externa ao sujeito, em que ele vive uma outra realidade, uma realidade espiritual. E uma coisa que eu achei interessante desse líder Kaxinawa que eu entrevistei, que foi que na comunidade dele existem vários tipos de xamãs. Existem especialidades de xamã. Por exemplo, no caso desse Kaxinawa que eu entrevistei, desse líder, ele era um líder espiritual das plantas de poder, ele era um xamã das plantas de poder. Enquanto existiriam outros xamãs, por exemplo, o xamã dos sonhos, o xamã, digamos assim, dos cantos, o xamã de outros tipos de rituais. Até então eu não tinha essa compreensão. Então isso foi uma grande contribuição que nesse estudo eu acabei encontrando. E outra questão também é que os sonhos deles também podem ser influenciados pelas dinâmicas em torno das plantas de poder. Os rituais de canto, as plantas de poder fazem com que essas experiências oníricas, né, que para eles é o espírito tendo experiências no mundo espiritual, elas sejam mais ricas comparado com os sonhos comuns que a gente teria. Então isso foi a pesquisa que eu fiz, né, pôde trazer esse tipo de abordagem também. Para mim foi algo diferente, também no sentido dessa especialidade do xamã do sonho, né? Então eu achava que xamã era um só e para vários tipos de atividade. Os Kaxinawás fazem parte, estão concentrados no Acre ali, e eles fazem parte da língua Pano, né? É uma língua que tem várias comunidades, né? E eles utilizam bastante dessa tradição, digamos assim, das ervas, né, medicinais, e hoje eles também estão divulgando mais a cultura deles. Ao invés das pessoas irem em direção a eles estão indo em direção às cidades, às comunidades, né? E esse líder espiritual, o Twin, que eu entrevistei, ele disse que também ele teve um aprendizado com outras culturas religiosas, né? E para ele não foi muito boa essa experiência, tal como ele ter o contato com orações de origem católica. Para ele aquilo não fez muito bem. No entanto, quando ele começou a resgatar a própria cultura dele, valorizando a cultura dele, ele começou a sentir-se melhor e aí entendeu que essa cultura dele teria que ser levado para outras pessoas para não ser, não acabar, digamos, de alguma forma. E outra coisa que ele coloca também é que dentro da tradição dele, chamado também Runin Kuin, né,
que faz parte também, que eles entendem que são os homens verdadeiros, ou seja, os seres verdadeiros, né? Então isso é uma espécie de alteridade, um modo de entender a si e em contato com o outro, né? E essa alteridade, né, deles serem homens verdadeiros, né, ele entende também que existe uma perspectiva de domínio político sobre o outro também. Ou seja, o contato com a outras sociedades, ela também tem conflitos também, né? Quer dizer, o modo deles, a autoridade deles, claro, prevê conflitos também, não é uma autoridade somente como que daquela imagem que a gente tem só de paz e tudo mais. Não, existe conflito de interesses e eles também têm posições de críticas em relação à nossa sociedade e à sociedade deles também. Então existe um processo político também dentro deles levarem a cultura deles para outras culturas. Então, o estudo que eu fiz sobre os sonhos é bem interessante porque na Grécia Antiga, por exemplo, tínhamos a impressão de que os sonhos ele tinha uma característica sobrenatural e era sempre ligado a um deus, né? Zeus, né, através das Pítias e suas sacerdotisas do templo de Apolo, eles tinham contato ali trazendo informações do mundo sobrenatural para esse natural. E também tinha a presença de políticos, né, militares, para saber informações através dos sonhos. Então tinha uma importância social mesmo e de cura nessa perspectiva. Platão já entendia que os sonhos ele teria, digamos, uma questão meio que enganosa, porque para ele só a razão poderia trazer algum tipo de verdade, algum tipo de conhecimento verdadeiro. Então, nós temos dentro dessa ideia ainda a perspectiva dos sonhos no sentido sobrenatural. Quando vem Aristóteles, por ter o contato mais com os sentidos, enquanto propriedade da verdade, do conhecimento, ele mostra que os sonhos não seriam somente de natureza espiritual ou sobrenatural. Ele faz parte de experiências do dia a dia que de alguma forma são elaborados no mundo onírico, né? Então nós temos a primeira perspectiva de que os sonhos teriam a ver também com o mundo interno da pessoa. Um outro pensador nesse período foi Artemidoro. Artemidoro estudou muito os sonhos e ele também tinha chaves de leitura. Ele acreditava que todo sonho teria que passar por critérios, né, da casta social onde pertencia as pessoas daquela época, a profissão dele, o sexo, o modo, digamos assim, como ele vive, a ética, se é casado, se é solteiro. Então, todos esses elementos seriam importantes para trabalhar a questão dos sonhos. Artemidoro foi uma das fontes principais onde o Freud, na modernidade, lá na contemporaneidade, vai usar para fazer o trabalho dele de interpretação dos sonhos. No período da Idade Média, os sonhos são entendidos como uma fonte única em que Deus poderia também falar através deles, né? Então as revelações poderiam vir através dos profetas, mas de origem divina. Ao invés de ser vários deuses como na Grécia Antiga, é apenas um Deus, e esse Deus se pronuncia, revela através dos sonhos, né? E claro, teria que ter alguém para fazer essa interpretação desses sonhos, que daí seriam os profetas ou até mesmo os padres, né? Que teriam conhecimento dos textos sagrados, de filosofia, de lógica e tudo mais. Então eles seriam uma espécie de mediadores e intérprete dos sonhos. Porque também temos a questão, nesse período, da ideia de que também existem sonhos demoníacos.
Então, para saber qual que eram os divinos e os demoníacos, alguém teria que fazer isso. E nesse sentido tem o momento em que da confissão, onde as pessoas falavam sobre os seus sonhos, suas experiências. Claro, tem uma questão de controle aí também, né, da Igreja Católica nesse período, né, mas para verificar quais sonhos seriam de mensagens divinas e quais seriam de mensagens de ordem demoníaco, tal como sonhos sexuais, né? Então seria a ideia, digamos, de um demônio, uma bruxa que possuiria os padres naquela época ou alguém e teria relações sexuais, né? Essa abordagem de sonhos externos, né, ao sujeito, ela perde um pouco a força no período da modernidade, em que sai do período teocêntrico, né, e vai para um período chamado antropocêntrico, o ser humano como um centro de tudo e centro também do conhecimento. Então essas interpretações de que sonho é algo externo, ele passa a ser um mundo interno e também uma concepção de ser humano máquina também, e então o sonho seria apenas uma secreção, né, de uma máquina funcionando e que apareceria essa secreção, resíduos do dia, nesse período onírico, né? Então desacredita-se que exista algo que o sonho possa trazer que não seja somente do próprio ser humano. E aí que entra a abordagem, por exemplo, de Freud em relação aos sonhos. Não era dado importância aos sonhos, né? Porque nesse período da modernidade a aposta na racionalidade ela é muito grande e o sonho exatamente é tudo aquilo que não é racional, é irracional, não lógico. E o Freud é um dos primeiros que vai entender que o sonho tem uma fonte de conhecimento sobre o ser humano. Quer dizer, o ser humano também tem uma parte dele que é o inconsciente e que esse inconsciente, que são as coisas reprimidas, frustrações, desejos não realizados, e que aparecem como uma forma de se realizar para liberar aquela tensão de um desejo, que aparece através dos sonhos, né? E daí ele lança a interpretação dos sonhos. Nesse mesmo período que ele lança isso e inaugura o inconsciente, também simultaneamente está presente as publicações de Joseph Banks Heine com a percepção extrasensorial. E a esposa dele é Louisa Heine. A Louisa Heine e o casal Heine, eles estavam mostrando que existem fenômenos de telepatia, clarividência, precognição, psicocinesia e que alguns sonhos também têm esses fenômenos. E a comunidade acadêmica queria que o Freud se posicionasse sobre esses chamados fenômenos ocultos na época. E ele tinha um certo receio sobre esses fenômenos ocultos, e em especial os sonhos telepáticos. Por quê? Porque a ideia do inconsciente é a ideia que, de certa maneira, existe uma exclusividade do sujeito e que existe só, o inconsciente é só o sujeito que tem acesso a ele. E a ideia de telepatia, de você trocar informações entre duas mentes, né, estaria aqui quebrando ou rasgando essa ideia do inconsciente pessoal. Se eu posso captar coisas da mente da outra pessoa, então isso mostra que existe uma brecha aí do inconsciente com outro inconsciente, né? Então ele tinha um certo receio, mas mesmo assim ele tratou num artigo dele sobre os chamados sonhos telepáticos, né? Esse problema não é grande dos fenômenos paranormais para o Jung, porque a abordagem dele com o inconsciente coletivo poderia incluir essa ideia desses fenômenos. O Jung foi um estudioso de fenômenos ocultos em que ele trouxe a questão da sincronicidade.
E nessa sincronicidade poderia acontecer sonhos sincrônicos também, ou seja, sonhos em que uma pessoa teria o contato ou tinha uma experiência e outra pessoa teria uma experiência semelhante também. Quer dizer, um evento interno do sujeito se mescla com outro evento externo à pessoa. E isso é significativo para a pessoa que está tendo a experiência, né? Então nós temos uma outra abordagem de sonhos que a parapsicologia então vai elaborar, que são esses sonhos paranormais, mediúnicos, espirituais, em que não se está excluindo que os sonhos têm natureza psicológica e pessoal, mas existem sonhos que extrapolam esse tipo de experiência, em que você capta através de sonhos pensamentos, sentimentos de pessoas à distância, ou que estamos falando aí de telepatia, ou você pode ter sonhos premonitórios, ou seja, sonhos que depois passam a acontecer, ou sonhos mediúnicos, em que uma pessoa, supostamente um falecido, traz alguma informação para a pessoa que sonha e que ela nunca teve acesso, e ela pode checar que aquilo é verdadeiro, né? Ou sonhos também com revelações de missão espiritual também, que a pessoa se transforma e transforma a família, a comunidade através de um sonho, tal como acontecia nos sonhos dos profetas, em que eles recebiam uma mensagem e essa mensagem era para toda a comunidade. Bom, nos sonhos, né, existe a ideia de que as experiências podem ser internas, ou seja, do próprio sujeito, com as impressões do dia a dia, na abordagem freudiana ali. Então nós temos uma condição interna. Já as jornadas xamânicas ou estados xamânicos do ser não são experiências internas, são experiência em que o xamã ele sai do corpo, né? Ou seja, ele tem uma experiência xamânica do ser. Há uma experiência na parapsicologia que a gente chama experiência fora do corpo, em que ele se projeta para fora do corpo e vai ter experiências em outras realidades espirituais, ou vai até uma outra comunidade e pega informação se está acontecendo algum tipo de conflito, guerras, interesses ou alguma coisa nesse sentido, ou ele busca também curas externas, uma planta para alguma comunidade. Ou seja, a diferença é que uma está presente mais o sujeito com ele mesmo, e na outra experiência xamânica, das experiências de estados xamânicos, a experiência é externa ao sujeito e para a comunidade, né? Então tem um objetivo social essas experiências. E também nas experiências xamânicas ali, o xamã tem o controle de entrar na experiência, buscar a informação que ele precisa e depois trazer e voltar ao estado comum dele, né? Então esse controle é muito interessante. Já nos sonhos, esse controle não... O sonho é meio, às vezes, aleatório, às vezes não tem o controle. O sujeito geralmente é mais um observador. É claro que existe aquelas experiências de sonhos lúcidos também, em que a pessoa tem um sonho e que ela consegue ter consciência que ela está sonhando e manipular a realidade. Só que essa realidade é uma realidade interna novamente. Na experiência xamânica, é uma realidade externa ao sujeito. Bom, uma das técnicas, né, digamos assim, que o Freud traz, pode ser feito através de associações, né, o que significa tal objeto para a pessoa. Então a associação pode ser feita dessa maneira, né? Mas para ele teria uma epistemologia, ou seja, um conjunto de princípios, de valores, de conceitos, né?
onde estaria a interpretação dos sonhos, principalmente com os símbolos masculinos, femininos, símbolos sexuais, enfim. Então ele tem um tipo de trabalho. Existe uma perspectiva que eu trabalho também, que é uma perspectiva que eu chamei de socrática, onde nós apenas perguntamos para a pessoa ou perguntamos a nós mesmos, né, o que aquilo significa para a gente ou para a pessoa. E à medida que a gente vai fazendo perguntas, a própria pessoa vai elaborando aquilo. Por exemplo, e também podemos utilizar de categorias de análise. Então, por exemplo, o sonho que eu tive, ele tem personagens, né? Então eu vou anotando quais são esses personagens. Tem natureza? Eu vou anotando se tem natureza. Tem animais? E aí eu vou anotando se tem ali. Que ações eu tenho dentro desses sonhos? E vou anotando. Depois desse levantamento dos dados do sonho, eu posso fazer e perguntar qual a minha história com o que representa aquele personagem, aquele elemento da natureza ou aquele objeto no sonho. O que aquilo representa para mim? Né? E aí anoto também o que representa. Né? Por exemplo, se veio uma figura de um amigo, né, e eu pergunto o que esse amigo representa para mim. Daí eu posso dizer, né, tipo, amizade. Né? Então eu coloco a palavra amizade ali. Depois eu pergunto novamente, como a amizade está hoje para mim? Né? Então eu faço uma reflexão sobre o que cada categoria traz de informação. E depois, refletindo sobre como a amizade está hoje para mim, eu posso colocar o que eu devo fazer com essa informação. Ou seja, colocar em movimento aquilo que eu encontrei dos dados dos sonhos. Né? Então, é um método, digamos assim, que a gente pode fazer um trabalho de autoconhecimento. Existe a ideia, às vezes, do ser humano de buscar a ideia de uma origem e como se, digamos, um aspecto mais mítico, né, que o xamanismo, os índios, né, seria uma ideia de um ser humano original. Então, às vezes, à medida que o meio urbano se distancia, entre aspas, desse mito do original, a ideia de voltar para isso tem a ver com o resgate, né? O ser humano às vezes quer resgatar uma ideia original. E claro, né, é um mito, porque não existe essa coisa tão de original, né? Enfim. Mas existe esse movimento. À medida que o ser humano também se envolve muito com a tecnologia, ele talvez queira um pouco de natureza. E o xamanismo é a ideia de um contato com a natureza e não tanto com cultura no sentido daquilo que foi produzido pelo próprio ser humano. Né? Então o xamanismo é como se fosse uma resposta a voltar a alguma coisa da natureza onde o ser humano talvez tenha se distanciado. Então, uma das características em relação a isso. E a outra seria, digamos assim, no meio urbano, nós utilizamos muito a racionalidade, né? Horários, acordos, enfim, uma série de coisas envolvidas com o projeto da racionalidade. O xamanismo tem algumas questões que geram estados xamânicos do ser ou estados ampliados de consciência. E isso também é algo que pode chamar a atenção no meio urbano. Você sair de uma certa racionalidade e ter um estado ampliado de consciência. Então o xamanismo pode ter esse tipo de coisa. A maioria das religiões tem, de alguma forma, um modo de fazer alteração de consciência. E o xamanismo seria um modo também muito antigo, né, de alterar a consciência e perceber outras realidades.
dar um checkmate na razão e experienciar outro tipo de percepção da realidade. Bom, os estados xamânicos do ser e estados psicóticos de dissociação patológica, eles têm algumas diferenças, né? Uma delas é que nos estados xamânicos do ser, o xamã ele tem controle da experiência, ele inicia, ele faz toda a jornada e ele volta, ou seja, ele tem um certo controle sobre esse tipo de experiência. E ele tem também tem um objetivo social, um objetivo em que você está fazendo algo por alguém, né? No caso dos xamãs. Nos casos, por exemplo, de dissociação patológica, a pessoa não tem esse controle. Quando ela entra, é difícil ela sair, ou seja, por vontade própria. E esses estados dissociativos patológicos, né, eles têm a ver com processos internos da pessoa e não tão sociais, né? Então podemos ter também esse tipo de característica. Na experiência em si, né, da subjetividade, existe uma sequência também mais organizada dentro das experiências xamânicas, enquanto que nas experiências de dissociação patológica você não tem, são coisas aleatórias, né? Medos, frustrações, um quadro muito bagunçado nesse sentido, né? Então, algumas coisas a gente pode colocar dentro disso. E sobre as emergências espirituais, a questão é que quando uma pessoa, por exemplo, tem uma experiência xamânica, mas não pertence ao xamanismo, uma pessoa, sei lá, católica ou evangélica, passa por uma experiência xamânica, a experiência, quando a pessoa não sabe que está passando por uma experiência xamânica, ela, às vezes, de forma cognitiva, ela vai encontrar aquilo como talvez uma loucura, algo que foge à realidade dela. E, às vezes, pode procurar profissionais e, às vezes, os profissionais não entendem dessa fenomenologia. E, às vezes, pode, através dos sintomas, enquadrar ela dentro de uma categoria. Só que os sintomas são semelhantes, né? Mas a etiologia, ou seja, a origem é outra. Por exemplo, é uma pessoa que tem uma experiência de uma outra tradição que é muito diferente da tradição dela. Então, e como trabalhar com isso, né? Teria que explicar para a pessoa que em outra tradição aquela experiência é aceita, é acolhida e tem um significado e uma integração social dentro daquilo, né? Enquanto, digamos assim, se a pessoa não tem esse tipo de experiência, ela própria se acha às vezes louca, a família acha também que a pessoa não está bem, está louca, e também ela não tem o processo educativo sobre as experiências, ou seja, ela não sabe entrar e sair da experiência, ela não sabe o que fazer, então não tem aspecto cultural e educativo de como que lida, como que administra esse tipo de experiência, né? Já a pessoa, por exemplo, um médium que está dentro de uma cultura ou um xamã que está dentro de uma cultura que o aceita, quando ele tem as primeiras experiências, a comunidade já identifica e tem um encaminhamento pedagógico, espiritual sobre aquilo ali. Então a pessoa passa a aprender a entrar em estados alterados de consciência e voltar desses estados, ou seja, ela aprende a ter controle. Quando isso não tem essa questão social que faz isso, a pessoa tem essas experiências e elas passam a ser disruptivas, elas desintegram a pessoa da sua família, da sociedade, do trabalho, da vida afetiva e tudo mais, né? Bom, o parapsicólogo é o estudioso, é o cientista
é o pesquisador que estuda fenômenos de parapsicologia, fenômenos parapsicológicos, de telepatia, premonição, mediunidade, lembrança de vidas passadas e experiência de quase morte. Já o paranormal são as pessoas que têm esse tipo de experiência, né? Então, a pessoa que tem essa habilidade de fazer, de acontecer ou passou por situações semelhantes, né? Já, digamos assim, o médium, né, é a pessoa que tem contato com o mundo espiritual. Ele é um mediador entre o mundo, esse mundo da matéria e o mundo espiritual ou sobrenatural também. Então, ele é um mediador entre esses dois mundos. Já o pajé, o xamã, ele também é uma espécie de médium, ou seja, ele media o mundo espiritual e esse mundo aqui, né? E ele transita entre esses mundos também, nesses estados xamânicos do ser. E o xamã é uma espécie de... é ele que ordena, ele que dá ordem aos mundos, né? Quando os dois mundos estão, digamos, desordenados, o mundo dos mortos que é interferindo dos vivos e vice-versa, é o xamã que coloca ordem nisso, ou coloca ordem quando uma pessoa está doente, ele volta a dar talvez saúde à pessoa. Então, ou por exemplo, nos ritos, né, digamos, nos rituais também. Os rituais é uma forma de ordenar a sociedade em torno de algum acontecimento também. Então, o xamã tem a ver com um ordenador dos mundos e dos seres ali. Bom, quero agradecer, né, a todos que puderam participar e ouvir e ver esse evento e também deixar o contato disponível pelo Facebook, Reginaldo Iraoka, e por e-mail é terradomar@yahoo.com.br. Gratidão a todos e muita energia positiva para você e para todos os familiares e amigos. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.